Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam aí alegres, contentes e felizes, seja na companhia da família, seja na companhia dos seus amigos, não importa na companhia de quem vocês estejam, mas principalmente que Jesus e o Espírito Santo estejam do lado de vocês aí, ajudando vocês a fazer o que é certo, estando com vocês aí na escola, né, que já voltou às aulas, nas suas brincadeiras, não importa o que você esteja fazendo e onde você estiver, mas se você estiver na companhia desses amigos que estão ali conosco 24 horas, pode ter certeza que tudo dará certo para você. E aí, prontos para mais um episódio da vida de Josué? Antes de contar a história de hoje, eu vou estar contando a história aqui de 3 meninas para vocês. A Ana, a Jane e a Margarida. Elas eram amigas de escola, de bairro, moravam na mesma rua. E aí elas frequentavam lá a casa da Dona Mariana, que tinha o quê? Uma classe de boas novas. E elas chegaram lá chorando, as 3. E aquele chororô, chororô. E aí a Dona Mariana perguntou: o que aconteceu, meninas? Será que Deus vê tudo que nós fazemos? Perguntou a Margarida entre soluços. E aí a Dona Mariana falou assim: vê sim. Ai, meu Deus. Nós paramos no armazém e eu furtei um saquinho de amendoim. A Margarida falou: ai, eu furtei uma maçã, disse a Ana. E elas choraram. E a Jane falou bem assim: eu não furtei maçã nem amendoim, mas eu ajudei elas a comer. Aí choraram. E aí a Dona Mariana falou para elas, né? Levou elas lá para dentro de casa, num lugar sossegado. E lá ela falou: agora vocês vão ajoelhar e cada uma vai confessar a Deus o de errado que vocês fez. E elas orou a Deus e pediu perdão. Porque elas, na semana anterior, que elas tinham ido ali na classe de Boas Novas da Dona Mariana e aceitado Jesus como Salvador. E elas estavam tristes por pensar que tinham pecado contra Deus, furtando os amendoins e a maçã. Mas daí elas pediram perdão a Deus para que Deus ajudasse elas, para que nunca mais elas tirassem qualquer coisa que não fosse delas. E depois que acabou, né, ali a reunião da classe de Boas Novas, a Dona Mariana levou elas até o armazém, contou lá pro dono do armazém o que elas tinham feito e que elas estavam tristes por isso, fez elas pedirem desculpa e aí pagou o que elas tinham pegado, né, o do preço do amendoim e das maçãs e falou para elas: ó, a partir de hoje vocês não façam mais isso. E hoje, dentro da nossa série da vida de Josué, nós vamos ouvir uma história a respeito de um homem que furtou e nós vamos ver o que aconteceu com eles. Vocês querem saber? Então vamos lá, a nossa história de hoje está aqui, ó, no livro, ó, tô aqui com a minha Bíblia aberta, tá aqui no livro de Josué, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Aí tá aqui, ó, os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. O que será que aconteceu com esse homem chamado Acã? No nosso último encontro, nós vimos o quê? Que Deus tinha dado uma grande vitória para o povo de Israel. Que vitória foi essa? Foi a derrubada dos muros de Jericó. Então, Deus fez com que caísse aqueles grandes muros. E vocês lembram de uma ordem que Deus deu ao povo sobre as coisas que estavam na cidade de Jericó? Sim, Deus havia dito para o povo, o que Deus falou? Que não era para eles pegarem nada do povo de Jericó. Era para matar todas as pessoas, dar cabo com tudo e os despojos, ou seja, o ouro, a prata, as pedras preciosas, era para eles pegarem sim, mas não para si, mas para o tabernáculo, para Deus, para ser consagrado a Deus. Então, eles não deviam ficar com coisa nenhuma para si. E Josué disse que toda a prata, ouro e os vasos de metal e ferro deviam ser separados
para serem usados em adoração a Deus. O povo não era para ficar com nada. Então, entre os muitos milhares de homens que haviam caminhado ao redor da cidade de Jericó, havia um homem chamado Acã. Ele era da tribo de Judá. E assim que Acã, a cidade foi tomada, né? Então, Acã viu lindas roupas e toda ouro e toda prata que estava lá. E aí ele pensou, como seria maravilhoso ter um pouco disso para mim. Certamente, se eu ficar com um pouquinho, ninguém saberá. Eu posso esconder lá na minha tenda e ficará bem escondido. E assim Acã tomou uma capa, uma grande peça de ouro e 200 ciclos de prata, que hoje valeria mais ou menos 200 mil reais. Com muito cuidado, ele caminhou para a sua tenda, olhando para que ninguém visse o que ele estava carregando. E chegando à tenda, com as coisas que havia furtado, ele cavou um buraco ali no meio da tenda. Em primeiro lugar, ele pôs lá prata no fundo do buraco, e aí em cima da prata ele colocou as barras de ouro e a roupa. Agora ele pensou, tenho tudo bem escondido, com toda certeza ninguém vai encontrar isso aqui. Agora eu tô rico. Agora, crianças, depois que o povo de Israel havia tomado a cidade de Jericó, a outra cidade que deveria ser conquistada era uma cidadezinha pequena chamada Ai. E aí, Josué fez a mesma coisa. Ele enviou dois espias lá para a cidade de Ai, para que eles falassem, né, se aquela cidade era difícil de conquistar, se tinha muita gente, assim como tinha sido com Jericó. Então, quando aquele Josué enviou aqueles espias, olha só o que ele falou. E voltaram a Josué e lhe disseram, não precisa, né? Josué mandou eles irem e aí eles voltaram. Quando eles voltaram de espiar a cidade de Ai, eles falaram, e voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Então os espias falaram, Josué, lá vai ser fácil, vai ser, chupeta. A cidade é pequena, tem poucos homens de guerra, então não precisa ir todo mundo, não. Só uns 2.000, 3.000 soldados nossos dá conta do recado. Beleza. E aí, Josué fez aquilo que os homens falou. Só que olha só, Deus havia acabado de dar para eles essa grande vitória de derrotar Jericó, né? Deus é que tinha colocado os muros abaixo e agora eles estavam o quê? Achando que eles eram capazes de derrotar a cidade de Ai. E Ai, Deus deixou que eles vissem como eles dependiam dele para a vitória. Sabe o que aconteceu? Josué fez conforme aqueles homens tinham falado. Ele mandou só poucos soldados para lutarem. E aí sabe o que aconteceu? O povo de Ai derrotou os israelitas, matou 36 soldados do povo de Israel. E aí com seus carros e cavalos, colocou o povo para correr e deu-lhe uma coça naqueles homens. Eles voltaram derrotados. Os homens de Ai atiraram-se contra o povo de Israel com pesados golpes e mataram 36 deles. Expulsaram os israelitas de diante dos portões e feriram eles, enquanto eles fugiam para Jericó, que eles tinham acabado de derrotar. E eles combateram com o povo de Deus com tanta violência que eles se enfraqueceram. Que derrota terrível foi essa! E depois daquela grande vitória que eles tinham tido em Jericó, de toda uma cidade fortificada,
eles terem derrotado essa cidade com a ajuda de Deus, agora em Ai, eles tinham sido derrotados. E aí, quando Josué ficou sabendo da derrota, ele caiu com seu rosto em terra e orou ao Senhor, que está aqui, ó, no versículo 7. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar esse povo Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos, nos contentávamos de ficar da além do Jordão. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isto, os cananeus, todos os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão o nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então Josué falou: Senhor, o Senhor mandou nós atravessarmos o Rio Jordão. Era melhor então que a gente tivesse ficado lá de lá. Derrotamos Jericó e agora uma pequena cidade faz com que a gente passe vergonha, não só nós, mas o teu nome também, Senhor, está sendo vilipendiado. E aí, Deus foi e falou, aqui ó, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim diante do seu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que tinha ordenado. E até tomaram do anátema e também furtaram. E também mentiram. E até debaixo da sua bagagem o puseram. Então Deus, ele tinha visto o que Acã tinha feito. Que Acã tinha pegado lá os despojos e levado e colocado lá debaixo da sua tenda e estava ali se comportando como se nada tivesse acontecido. E aí Deus deu uma ordem para Josué. Falou: Josué, reúna todos os líderes do povo, coloca perante a congregação, e depois que você fizer isso, você vai confrontar todas as famílias, você vai confrontar eles para descobrir quem é que foi que fez o errado. E aí, Josué ficou admirado quando Deus falou para ele, né, fazer isso. Enquanto Josué conversava com o Senhor, que Deus lhe deu essas ordens, né, aí no outro dia, cedo, de manhã, bem cedo, Josué levantou-se e obedeceu a ordem de Deus. Em primeiro lugar, ele fez todo o povo, segundo as suas tribos, né, os líderes da tribo, se achegar diante dele. E entre todas as tribos que Deus mandou se achegar, Deus já tinha falado para ele onde é que estava. Ele fez se achegar a tribo de Judá. E da tribo de Judá, ele separou a família dos Zeraitas. E foi escolhida dessa família Acã. Podem imaginar como Acã deve ter se sentido, crianças, por ter sido descoberto? Quando furtou as coisas, ele sabia que estava pecando. Ele tinha consciência disso. Ele deve ter sofrido ao ouvir falar que Israel foi derrotado em Ai. Porque Josué, quando reuniu o povo, falou bem assim: nós somos derrotados porque aqui entre o povo tem alguém que furtou, que pegou aquilo que não era para ser pego. Então foi por isso que nós somos punidos. E em seu coração estava a sensação triste, desagradável que nós temos quando sabemos que fazemos coisa errada. Porque a gente também às vezes faz coisa errada. Assim como a Ana, a Jane e a Margarida da história que eu contei, ficaram tristes. Cada dia, né, pensava no seu pecado. E à noite em sua tenda, ele podia olhar o lugar exato onde as coisas estavam escondidas, né? Quantas vezes ele deve ter desejado nunca ter furtado. E quando Acã foi levado diante de Josué, o grande chefe disse, né? Josué falou para ele, ó, tá aqui no versículo 19 do capítulo 7 de Josué. Josué foi carinhoso com ele e falou: então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Então Josué falou: meu filho, o que você fez? Aqui, ó, perante todo o povo, confessa
o seu erro, confessa o seu pecado. E ninguém havia falado contra ele, mas o próprio Deus fez saber Josué que Acã era o homem que havia furtado. Então Acã respondeu a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, quando vi uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, cobicei-os e tomei-os, e eis que escondi-o na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. E aí Josué mandou mensageiros que corressem até a tenda de Acã para ver se era verdade o que ele tinha dito. E enquanto Acã e todo o povo olhavam, os mensageiros abriram a porta da tenda, olharam para o chão e eles podiam ver o local que parecia que alguém tinha cavado a terra recentemente. E aí eles tiraram depressa a terra e cavaram bem fundo. E lá direitinho, como Acã tinha falado, eles encontraram o ouro e a bela capa. E olha só, crianças, aqui no livro de Números, no capítulo 32 e no versículo 23, olha só, era uma das ordenanças que Deus tinha dado ao povo de Israel. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando ele vos achar. Então aqui a Bíblia fala que um dia o vosso pecado vai te achar. Se você fez alguma coisa errada, pode saber que uma hora vai ser descoberto. E aí os homens tiraram da tenda as coisas que Acã furtara, levaram para Josué e diante de todo o povo de Israel, eles as deitaram perante o Senhor. E quando Josué teve certeza de que Acã era o homem culpado, o único que fizera com que Israel fosse derrotado em Ai, ele e todo Israel pegaram Acã, levaram eles para fora do arraial, né, ali do meio do povo. Não levaram só Acã, não, levaram seus filhos, sua mulher, seus empregados, seu gado, tudo que Acã tinha. E aí eles fizeram o quê? Eles apedrejaram Acã. Jogaram pedras em Acã. Ele foi apedrejado. Depois que ele foi apedrejado, eles fizeram o quê? Eles colocaram fogo em tudo, tá aqui, ó. E disse Josué: por que nos turbastes? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras e os queimaram a fogo e os apedrejaram com pedras de novo. Então, eles foram o quê? Apedrejados. Já pensou, turminha? Se essa lei que Deus deu lá para o povo de Israel, se ela ainda vigorasse no dia de hoje, toda pessoa que furtar, que roubar alguma coisa, colocar no meio do bairro, da cidade, apedrejar, será que a gente ia ter tanto ladrão hoje, né? Roubando tanta coisa, não é? Olha só. Mas nós hoje vivemos, né, na graça e não na lei, porque na época da lei era assim que acontecia. Então, depois disso, o Senhor abençoou outra vez a Josué e ao povo e os enviou novamente a conquistarem a cidade de Ai. Disse-lhes que não tivessem medo, porque ele havia dado Ai em suas mãos. E depois disso, crianças, Deus deu a Josué e ao povo de Israel uma grande vitória sobre a cidade de Ai. Mas primeiro, o que teve que acontecer? Aquilo que estava de errado ali no meio do povo teve que ser o quê? Tirado do meio do povo. Então, um dos mandamentos que Deus nos deu, que tá lá tá aqui, ó, em Êxodo 20:15, tá aqui, ó. O que Deus deu? Um dos 10 mandamentos: não furtarás. E furtar é pecado. E outra ordem que Deus dá para nós, ó, é o nosso versículo de hoje, que tá, ó, em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 28, a parte A do versículo, e fala: aquele que furtava, não furte mais. Então, se você furtava, você não pode furtar mais. É uma ordenança do Senhor, ó. Vamos dizer esse versículo mais uma vez, ó.
aquele que furtava, não furte mais. Efésios 4, 28a. Então, se você furtar alguma coisa, Deus diz que não é para você não fazer mais isso. Então, confesse a Deus o seu pecado e busque seu perdão. Em 1 João 1:9, olha só o que está escrito aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Então, quando você confessa o seu pecado, Deus perdoa e purifica de toda iniquidade, mas nós devemos chegar a Ele, triste de verdade pelo nosso pecado, e estar resolvidos a não fazê-lo outra vez. Se a gente tira alguma coisa que não é nossa, nós devemos devolver a pessoa de quem roubamos e pedir perdão. Devemos fazer tudo o que for possível para endireitar aquilo que a gente fez de errado. Devemos confessar o erro a Deus e também a pessoa que prejudicamos. Vou contar outra história aqui para vocês. A Juraci, ela era uma menina que ela tinha 15 anos. Mas quando ela foi na piscina, no clube, ela queria passar como se tivesse 13 anos. Por quê? Desse modo, ela ia pagar menos. Quem tinha 15 anos tinha que pagar R$ 50. Então, menores de 15 anos pagava só 30. E ela queria economizar. E um dia a Juraci, ela foi, com a sua amiga a uma escola dominical. E lá ela recebeu ao Senhor Jesus como seu Salvador. E ela então começou a pensar que na verdade ela tinha furtado, não dizendo a verdade a respeito da sua idade e ficando com o dinheiro. Então, no dia seguinte, o senhor encarregado lá da piscina do clube, ele recebeu uma carta justamente com uma nota de R$ 20. A carta era de Juraci e ela dizia bem o seguinte, assim, ó: estes R$ 20 eu deixei de pagar na piscina quando quis passar por uma menina de 13 anos. Agora tenho o Senhor Jesus como meu Salvador e sei que estar errado fazer o que fiz. Realmente eu furtei. Então, Senhor, me desculpe, tá aqui a diferença. Você sabe o que é pecado? Jesus morreu por nós, porque todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram e todos precisam de Deus. Mas Jesus morreu para perdão dos nossos pecados e para nos salvar. Então, eu gostaria de perguntar para você, você agora quer confessar para o Senhor Jesus os seus pecados e pedir que Ele entre no seu coração para ser o seu Salvador pessoal, o seu Senhor? Você quer fazer isso? Então vamos fazer como a Juraci, endireitar o que fizemos de errado, se isso for possível. Então, vamos fazer uma oração agora? Vamos lá? Querido Deus, agora que eu estou na Tua presença, para, Senhor, através do Seu Filho Jesus, pedir perdão pelos meus pecados. Senhor, eu confesso que sou pecador, que tenho tido pensamentos que não são do Seu agrado, tenho feito coisas que não são do Seu agrado, falado, visto coisas que não são do Seu agrado, Papai. Eu te peço que venha ser o meu Salvador, venha entrar no meu coração. Querido Espírito Santo, me ajude a fazer o que é certo. Que tudo aquilo que eu fiz, Papai, de errado até agora, que o Senhor me perdoe. E que a partir de agora eu possa trilhar os Teus santos caminhos. E com a ajuda do Espírito Santo eu possa fazer aquilo que é certo. E aqueles a quem eu fiz alguma coisa errada, que o Senhor me dê coragem, me ajude a voltar atrás, a pedir perdão, a pedir desculpa. Querido Jesus, obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez ali naquela cruz, para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Amém. Então, agora que você fez essa oração de confissão de pecado, você pode ter certeza que Deus vai te ajudar a fazer o que é certo. Eu trouxe aqui uma musiquinha, para cantar com vocês, que ela é bem assim, ó. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi.
A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Então, se você tem a palavra de Deus dentro do seu coração, pode ter certeza que ele vai te ajudar a fazer o que é certo. E olha, crianças, essa história de hoje é uma história para você refletir bastante. Eu sei que às vezes a gente, sendo criança, a gente vê até os adultos dando mau exemplo, né? Indo lá e furtando, pegando aquilo que não é seu. Mas não é porque você viu um errado fazendo que você vai fazer também. Então, se você fez às vezes alguma coisa errada, chega na pessoa que você fez errado, fala bem assim: olha, eu tô aqui porque eu peguei isso que não era meu, eu gostaria de devolver e também te pedir desculpa, tá bom? Porque pode ter certeza que você fazendo isso, o Papai do Céu vai ficar muito feliz, porque ele, através da sua atitude, ele vai saber que você realmente está querendo melhorar como pessoa e está querendo ir morar no céu com ele. Bom, turminha, esta foi a nossa história de hoje, da vida de Josué. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Então entra no nosso canal, Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube te notifique. Curta, comenta, compartilha, principalmente com aquele amiguinho seu que você sabe que ele é peralta, às vezes ele te convida, você já tem Jesus no coração, mas ele te convida às vezes para fazer as coisas erradas e você fala, isso daí não vai dar nada não, que não tem ninguém vendo. Mas, como em Números 32 e 23 fala que um dia o vosso pecado te achará, não é? Às vezes começa com uma balinha, quem pega uma bala lá no supermercado, quem pega o lápis do amigo que não é seu, quem pega o pequeno, lá na frente pega o grande também. Então pense bem nisso, começa a fazer o que é certo desde agora pequeno, para que Deus abençoe a sua vida e a sua família também. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!